Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa sobre Pernas. E esse é um podcast que foi criado especialmente para a nossa Vein Week Brasil, que é a Semana da Veia, uma semana internacional sobre a conscientização das doenças venosas e linfáticas. Acontece na primeira semana de abril no mundo inteiro e a gente sabe sobre as doenças, né, e aprende sobre a importância delas. Cada episódio vem trazendo uma vivência, uma abordagem diferente e hoje vamos conversar sobre o tema trombose. E para cá eu trouxe convidados super especiais e visões diferentes da área cirúrgica e de como a gente deve prevenir trombose. Então sejam bem-vindos. Hoje eu tenho um time de meninos aqui, né? Então sejam bem-vindos. Primeiramente a gente tem o Dr. Felipe Lacerda. Dr. Felipe Lacerda é cirurgião plástico que atua aqui no Maranhão, teve formação pela Santa Casa, né, de São Paulo, e que vai nos agregar muito sobre quando ele pede para prevenir, como que é a vivência de outras áreas cirúrgicas com a trombose. E para me ajudar e a compor o time da vascular, né, para poder falar, eu trouxe o Dr. Matheus Cavicchioli, trouxe de volta, né, não? Acho que já pode até pedir uma música no Fantástico. Dr. Matheus Cavicchioli, ele é angiologista, cirurgião vascular e endovascular também, que teve sua formação de São Paulo, e quem já assistiu o episódio passado sabe que ele é chefe de um serviço de cirurgia vascular em um grande hospital público aqui no Maranhão e vai também nos contar um pouco sobre essa vivência e a gente vai falar sobre trombose. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigado. Muito obrigado. Então a gente vai começar sobre o básico, né? Falando sobre trombose, mas o que é essa tal trombose? E aí eu peço ao Matheus para nos ajudar a definir o que é trombose para quem está em casa. De maneira assim, bastante simples, né? Clara, trombose é a presença de um coágulo, né? Um vaso sanguíneo, né? Pode ser tanto na veia quanto na artéria. Eu acho que o caso aqui seria mais nós abordarmos a parte venosa. Então seria a presença de um coágulo, a formação de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo, de uma veia, né? E isso vai trazer algumas manifestações, esse vaso dentro dessa veia, né? De certa forma ele vai entupir, né, parcialmente ou totalmente esse vaso. Tem até uma figura mostrando isso para quem está em casa poder entender melhor, né? Como se formasse uma rolha, né? Exato. Então, assim, de acordo com a localização dessa trombose, de acordo com o tamanho do vaso, nós vamos ter manifestações clínicas decorrentes dessas situações, né? Desde dor, né? Inchaço, né? O edema que a gente fala, vermelhidão, o endurecimento, né? Se for nas pernas, o endurecimento, o enrijecimento, o empastamento dos membros, né? E não só isso, né? Essas queixas, esses sintomas relacionados à dor e edema e tudo mais, mas a nossa maior preocupação, né? Uma das maiores preocupações é quando esse coágulo se desprende do vaso, né? E percorre a corrente sanguínea, né? Até o coração. Na figura, né? Exatamente. Mostrou se desprendendo e aí é a o gente coágulo, vê o desprendimento desse trombo, né? Correndo pela circulação, pelo vaso, pela veia, que vai nos levar direto ao coração e do coração naturalmente para o pulmão, né? E que aí mata. É o que mata, o que pode matar, né? Que é a embolia pulmonar, né? Naturalmente existem diversas magnitudes de uma embolia pulmonar, desde umas mais simples, com baixas repercussões, até mesmo as mais graves, que podem nos levar à morte também, né? Levar o paciente à morte. Então, justamente por tudo isso, é um assunto muito discutido, né, hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem diversos métodos, diversas maneiras de prevenir. E é uma causa evitável de morte, né? E é um top 3 causas de mortes no mundo, causas evitáveis, né? O tromboembolismo venoso, seja em qualquer localização, essa formação de trombos. E que a gente vai discutir aqui e que simples medidas podem salvar a vida de um paciente. Então, por isso que é tão importante que a gente fale de trombose. Existe o Dia Mundial da Trombose, né? Então, é importante que a gente conheça e saiba falar sobre isso e saiba prevenir também. E aí, o que eu queria perguntar é uma visão de outro cirurgião, né? Porque pra gente, na verdade, que lida todo dia, ela não parece tão assustadora. Mas eu entendo por que, para o paciente, parece tão assustador uma trombose, porque ela realmente pode matar.
né? Então, não a trombose não mata ninguém, mas a embolia pulmonar, uma complicação dela, realmente pode matar. Então, eu acho que é justificado esse medo que a população tem da trombose, eu acho que dá uma certa urgência para que eles procurem um atendimento. E na parte da plástica, da cirurgia, quando você vai fazer cirurgia, Felipe, é uma complicação muito temida ou é uma complicação que vocês deixam para lá? Como que vocês veem a trombose? Como é que é essa visão? Como vocês lidam com ela? Estou enjaulado aqui. Então, o que é interessante, assim, pelo menos do ponto de vista da cirurgia plástica e talvez de algumas outras especialidades médicas, né, em termos de cirurgia e uma possível trombose. A maior parte de estudos que foram feitos, ou seja, toda essa construção em cima de como se evitar as tromboses e tudo, elas foram estudadas mais em cima de pacientes ortopédicos e pacientes oncológicos e pacientes que tiveram alguma cirurgia, né, uma abordagem cirúrgica na pelve. Ou seja, é como se fosse um misto de pessoas que vão ter uma previsão de ficar muito imobilizadas no pós-cirúrgico. Nossa, hospitalização prolongada também, pessoas risco, né? que têm os fatores de risco próprios, tipo um câncer, e pessoas onde você vai mexer muito próximo de grandes veias, ou seja, na pelve, né? Perto dos vasos ilíacos e tudo mais. Agora, isso acabou sendo estendido para praticamente tudo, né? E acaba que na cirurgia plástica existe basicamente, né, isso aqui é meio extraoficial, tem duas correntes. Aqueles cirurgiões que aprenderam nos serviços em que foram ensinados a usar os anticoagulantes, vamos dizer assim, químicos, né, para praticamente todo mundo, e aqueles serviços como o meu em que você seleciona a dedo aqueles que você vai fazer. Isso quer dizer que vocês não fazem nenhum tipo de método com trombose? Não. Como eu disse, né, tem um serviço que faz um método químico. Agora, não necessariamente o medicamentoso, ou seja, o medicamento, né? Sim. Falando de maneira mais clara mesmo. Ambulação. Agora, o nosso, da forma como eu aprendi, é muito mais compressão, usar a meia elástica, usar a bota pneumática, usar a manta aquecida e estimular a pessoa, de fato, a se mobilizar logo naquele pós-operatório imediato e logo que possível andar, né? Porque a gente sabe que eventualmente você não consegue ficar de pé logo depois da cirurgia. Isso não impede a pessoa de se mobilizar. Ela pode ficar em cima da cama fazendo aquele movimento nos pés, como se fosse uma aceleração, né? De um carro e tudo. E isso, de certa forma, tem um sucesso, porque a gente vê que tem os colegas que utilizam esses métodos, quando a gente em conversas informais, você vê que tem poucos casos. Mas tem muitos colegas que utilizam de rotina os anticoagulantes, talvez depositem isso quase exclusivamente, né, a segurança. E mesmo assim acabam tendo trombose, né? É importante que a gente fale disso, né? E você citou na sua fala muitos fatores de risco para a trombose. Então, eu acho que esse é um dos pontos chaves, né? A gente saber identificar. Então, pessoas que elas têm história de trombose na família, meu pai morreu de trombose, potencialmente graves, né? Meu pai teve embolia pulmonar, todo mundo tem trombose na minha família, ou eu já tive um episódio de trombose. Isso tudo são fatores de risco que essa pessoa ela tem mais risco do que outras pessoas que não têm a presença desse fator de ter uma trombose, né? Pessoas que são portadoras de câncer. O câncer é como se ele engrossasse, né, o sangue. Então, é um fator de risco. Os fatores de coagulação ficam mais ativados, né? Então, é aquele que a gente chama assim do sangue grosso. Na verdade, né, no século passado, o Virchow, ele definiu muito fácil uma tríade de situações na qual a gente vai ter a formação de um coágulo. Então, são situações em que a gente vai ter uma lesão do vaso, uma lesão endotelial, que aí pode ser, às vezes, a gente operando, pode ser por um trauma, pode ser por a gente fazer uma cirurgia por catéter dentro da veia, uma furada, um acesso que tem na região. Então, alguma lesão que acontece nesse vaso. Que é um mecanismo de defesa, né? Se o vaso foi imobilizado, foi lesionado, naturalmente as células se direcionam para aquele local para evitar um possível sangramento. Né? Ou então, às vezes, períodos
prolongados. A estase, né, que eu gosto de chamar, eu criei tipo uns nomes mais simples para a tríade Vigilia. Em vez de estase sanguínea, sangue parado. Então, quando a gente está parado, paciente que teve fratura, está imobilizado, paciente que fez uma grande cirurgia e só fica deitado na cama, né, pacientes acamados, pacientes idosos, né, ou até mesmo desidratação, né, por conta disso pode acontecer. E o último, que é um aumento da atividade dos fatores de coagulação, que eu chamo sangue grosso. Já viu que no popular a pessoa fala, não, doutora, é porque meu sangue é muito grosso. Tem um sangue muito fino, que é quando está anticoagulado, que é facilidade de sangrar no imaginário popular, e o sangue grosso, quando coagula demais. Coagula fácil demais. Então eu falo assim, seu sangue, por seu entender, é grosso. Os pacientes com câncer, naturalmente, entram nesse sangue grosso, né? Sangue grosso, os trombofílicos. Então, realmente existem essas doenças que facilitam a formação de trombos. E eu queria perguntar, porque a gente busca ativamente, né, Matheus, isso? Mas você busca ativamente? Você faz essas perguntas? Faço. Parece mentira, mas cirurgião plástico também consulta. E, assim, ó, engraçado que... Você usa scores, né? Porque existem scores de risco. Aí eu vou entrar naquela parte, aí também foi demais. Aí cirurgião vascular avaliar. Mas interessante que é virtualmente impossível você delinear todos os fatores que a pessoa possa ter. Claro. Mas, assim, praticamente, vou dizer que possa escapar, às vezes, uma consulta ou outra, né? Uma possível cirurgia de menor porte, mas eu sempre pergunto, quantos filhos você tem? Ah, tive 3. Você teve algum abortamento? Ah, tive 3. Pronto, já liga o sinal. Por quê? Porque às vezes a paciente não sabe muito bem qual foi o motivo. E aí, seja, por exemplo, você vai captando ali uma questão ou outra que possivelmente pode chamar a atenção, e aí você sabe, essa paciente talvez seja necessária uma avaliação mais específica, mais especializada. Mais aprofundada. E assim, hoje em dia você tem eventualmente essa liberdade, eu vou assumir essa responsabilidade e vou passar um anticoagulante. Mas, por questão assim própria, como a minha rotina não é usar o anticoagulante, eu prefiro passar ao especialista. Para que quando tem essa indicação. Quando já liga esses sinais de alerta, né? Deixa o anticoagulante mais para alguns casos mais específicos, né? Isso. Realmente que a gente tem, é sabido que esse paciente tem alguma trombofilia, tem alguma alteração, né, sanguínea, tem um sangue mais grosso, como a Natália disse. Né? E agora eu queria fazer uma pergunta para você, só interrompendo um pouco, doutora. Vocês têm muitas complicações de sangramento? Naturalmente, plástica muitas das vezes trabalha com a parte mais estética, mas você me falou que existem 2 vertentes: os vasculares, os plásticos que não utilizam a medicação, que vão mais deambulação, elastocompressão e tudo mais, e os que utilizam a anticoagulação, né, química. E como é que é? Eu sempre fiquei na dúvida, vocês têm muito caso de sangramento que atrapalha o resultado estético, com um paciente que no pós-operatório usa demais anticoagulante, interfere muito nos resultados ou não? Interfere. O que eu posso dizer de experiência? Quando eu estava na especialização, no aperfeiçoamento de reconstrução de mama lá em São Paulo, eu fiquei 1 ano no serviço público e 1 ano no serviço privado. E é engraçado que no serviço público acabou que a rotina da cirurgia plástica era fazer reconstruções mamárias tardias. Então, normalmente, nós já, vamos dizer assim, pegávamos a paciente, preparávamos para operar, ela já estava curada. Então, assim, ela estava livre da doença. Já tinha feito radioterapia, quimioterapia, estava no outro cenário. No outro serviço, já era o contrário. Eles eram mais agressivos, faziam reconstruções imediatas, mesmo em vigência de quimioterapia. Então, assim, você pegava um cenário que, assim, eu muito mais risco, vou tomar a liberdade, assim, eu paciente pelo menos... mais inflamado, mais né? Eu fui paciente com câncer. Câncer, né? Ainda tinha câncer, né? Paciente com câncer no meio de tratamento, com Exato. vários fatores de risco, né? Tudo eu prefiro analisar da seguinte forma, assim, o corpo da pessoa está danificado, está lesionado, está enfraquecido, e você quis, de alguma maneira, interferir naquele momento. Você quis operar o corpo da pessoa naquele momento. Então, assim, logo você vai ter não só riscos de trombose, mas riscos relacionados a infecções e
e tudo mais. E aí onde eu quero chegar, né? Eu passei um ano num serviço público que operava pacientes tardios, né? E que não tinha tantas complicações. E não tinha essas complicações. E não se usava de rotina os anticoagulantes. Já no outro serviço eu vi pelo menos 5 casos de sangramento. De sangramento muito importante. Sangramento você tem que levar para a sala de cirurgia, seja no mesmo dia ou no dia mesmo, seguinte. né? Às vezes você vai muito no off-label, assim, o excesso de zelo. Calma, não é o excesso de zelo. Eu acho que a gente tem que ter critério para tudo, né? Se basear. E tem, na verdade. Exatamente. E tem scores, tem tudo isso para a gente... Baseado em evidência científica, exato. Né? Não, às vezes a gente passa isso, ou usa um anticoagulante, acho que mais para se não avaliado de forma correta, por mais desencargo de consciência, talvez, né? Para acalmar o coração do cirurgião, né? Isso, porque não tem nenhuma evidência para suportar isso em casos, mas existem scores, né? Inclusive o score para pacientes de risco para avaliar TEV, um deles, o mais conhecido que a gente usa aqui no Brasil, é o score de Caprini, né? Que a gente avalia fatores de risco, e eles existem de forma fácil e acessível em aplicativos. Infelizmente ainda não temos nenhum aplicativo dele de português, eles têm em inglês, mas é uma coisa assim que você está perguntando para o paciente, você está preenchendo aqui, só clicando. Você tem isso? Não. Tem esse. Você clica. No final, ele te fala assim, este paciente tem chance de 10%, a pontuação dele foi tanto, a chance dele é de 10% sem profilaxia, é indicado para ele medidas físicas, ou seja, que essas que são que você falou que você faz, que é bota pneumática, elastocompressão, que é caminhada, deambulação precoce, né, que é caminhar o mais rápido possível, ou então ele fala, olha, paciente com risco mais alto de trombose, indicamos enoxaparina tantos dias, né, e aí... Então, ou seja, é uma coisa que a gente nem precisa ter gravado. Tem aqui muito fácil a nosso acesso e que todo mundo pode usar. E a gente ainda vê isso, que às vezes o uso desse score, que ele não foi feito para vasculares, ele foi feito para clínicos e cirurgiões em geral, né? Ele acaba sendo restrito, utilizado para gente. Né? E é muito importante que a gente conheça esses fatores de risco. Todos esses fatores de risco que você falou são uma parte do questionário. Com certeza. Né? Tem tipo assim, tempo de cirurgia, é uma cirurgia abdominal, qual é o tempo? Então são etapas do score que você responde isso. Aí tem uma etapa só se é mulher. Aí se é mulher, você vai ter a pergunta, usa anticoncepcional, não usa anticoncepcional? Pode ser um fator de risco. Já teve filhos? Já teve algum abortamento? Aí tem toda essa fase de... Idade. A idade, tem o score, a idade, tem a parte de obesidade, que a obesidade é um fator de risco, qual é o... Se teve câncer. Se teve câncer, se você tem varizes, né, palpáveis, se você tem inchaço. Então, tudo isso você vai clicando e vai pontuando, e no final você não precisa nem pensar. Isso aqui vale 1, vale 3. Lá. Isso, eu acho que deveria haver um esforço maior para propagação, divulgação desse score, né? Porque acho que a gente... com certeza diminuiríamos bem mais os índices de com certeza. O próprio criador desse score, ele, que é o Joseph Caprini, ele fala muito disso e fala do tanto de vidas que a gente poderia salvar apenas em facilmente aplicar esse score e seguir, né, o que é preconizado por isso. Mas a gente vê, às vezes, tem a barreira da língua, então o que a gente está tentando fazer, às vezes, ver se consegue uma possibilidade de traduzir esse score para que mais pessoas tenham acesso, porque querendo ou não, por mais que seja em inglês, às vezes fica mais difícil. Inclusive o próprio Caprini está com um novo trabalho que eu estou achando super legal, que é fazer esta conscientização a nível escolar. Então, o novo trabalho dele, o que ele está fazendo? Ele diz que ninguém conhece mais os fatores de risco da sua casa do que alguém da sua família, né? Então, assim, ele está levando questionários para crianças no ensino médio, no high school, e pessoas que estão na faculdade, no início da faculdade, no college, para eles levarem para casa e responderem sobre os fatores de risco, e assim conscientiza a família, né, e a importância de que todo mundo conheça o fator de risco, né? Então, tentando de uma forma dar mais abrangência, né, para esses pacientes, o que eu acho super legal, né? E o que ele muito diz, a gente tem até uma camisa que diz, que ele fala assim, nunca trate um estranho e nunca mate um amigo.
certo? Por que ele diz isso? Nunca trate um estranho, né? A parte do amigo, assim, você nunca mataria seu amigo, certo? Então, se você conhece os fatores de risco deste seu paciente que você está tratando tão íntimo como se ele fosse um amigo, você jamais mataria ele. Então, nunca trate um estranho. Conheça o fator de risco do seu paciente, é conhecer ele. Então, nunca trate um estranho e nunca mate um amigo. Né? Que é uma frase bem legal. Impactante e muito verdadeira, né? Com certeza, de relação a isso. E em relação à trombose, assim, Felipe, você teve muitas dificuldades e isso como uma complicação, né? Na sua prática clínica, como que funciona? Se você tem esse episódio, você já inicia tratamento, você referencia para um profissional, como que é esse cenário? Tive uma vez uma suspeita e encaminhei para a doutora Natália Cardoso fazer as avaliações. Felizmente, acabei, depois que voltei para São Luís, né, iniciei minha prática aqui. Felizmente, nunca tive um caso. De fato, espero nunca ter. Mas o fato de nunca ter, você também tem que ter algum esforço, né? Às vezes eu me pergunto assim, se eu estou no caminho certo. Acho que todo mundo se pergunta isso. Por quê? Porque às vezes eu vejo que a gente tem muito desenvolvimento. Tem uns scores, tem isso, mas você está operando uma pessoa. Então, assim, eu ficava pensando, poxa, como é que eu vou falar para uma paciente minha para não ter trombose, que eu não vou colocar um remédio, porque as pessoas acham que você tem que colocar um remédio para evitar coagulação. E eu falar, vou fazer uma abdominoplastia e eu estou dizendo que eu quero que a paciente fique de pé, ela não vai ter essa segurança. E a pessoa, eu acredito que na hora que ela esteja ali naquele pré-cirúrgico, ainda mais no dia da cirurgia, ela, eu vou morrer, meus filhos e tudo e tal. Então, eu chegava e eu via aquilo na época da residência, que as pessoas não se mexem. Por quê? Porque o senso comum, eu vivo falando às vezes para o paciente, fala, seu avatar foi lesionado, é natural você querer ficar parado, né? Então sua armadura o seu corpo ele quer ficar parado, ele quer viver. Só que aí como é que a pessoa vai fazer isso? Você tem que ir lá no dia seguinte, né? Você tem que terminar a cirurgia e chamar um acompanhante. Aí vem cá, ó, eu já falei isso para ela, mas ela não vai. E eu tô te falando que é para tu acreditar em mim. Acredita. Ela pode se sentar, ela pode levantar, não vai arrebentar ponto, vai dar tudo certo e tudo. Então, assim, essa construção toda, ela vai desde você, ali conversando com o paciente, depois ali antes de operar, você solta ali meio perto do ouvido, ó, é assim que vai funcionar. Com o anestesista também, sim, que vai ser a pessoa que vai fazer com que o teu paciente acorde bem, sem dor, porque se ele acordar sem dor, ele vai ficar mais receptivo a receber teus comandos. Se acordar com dor, eu acredito que a pessoa, se fosse eu, ia ficar assim, rapaz, esse médico tá querendo me falar, eu tô aqui cheio de dor, como é que eu vou fazer isso? Tô nem escutando. E no outro dia você tá lá. Né? No pós-operatório imediato, né? Você quer dizer, né? Exatamente. Se você estiver lá também no dia seguinte, ou alguém da sua equipe, e mesmo ou não, agora vamos sentar. Eu tô, mas não posso, tal. Eu tô te falando, eu tô bem aqui. Se não for eu que estiver por perto, se eu não fizer isso... Talvez o paciente não tenha confiança, né? Tipo, exatamente, de só a recomendação, mas de ter essa segurança do profissional estar lá incentivando isso. E outra coisa que também é muito importante é abraçar, né? Porque trombose é uma complicação muito temida por todos os cirurgiões, todos. Exato. Inclusive nós, assim, se operamos cirurgia, é uma taxa pequena, mas é um risco nas cirurgias que a gente mesmo faz, né? Então, não é uma complicação que ninguém gosta de ter, né? Então, mas é de uma forma abraçar o paciente, explicar que esse risco existe antes dele acontecer, para que ele esteja ciente de que a gente diminuiu de todas as formas, mas como você falou, existe fator de risco que a gente não consegue ainda, muitos a gente consegue classificar, mas tem uns que a gente não consegue identificar. Ela passou em todos aqueles screenings, mas ela nunca tinha sido submetida a uma cirurgia na vida. E aí, às vezes, o primeiro evento que ela vai fazer de uma maior cirurgia, de uma maior mobilização é esse, e é aí que a gente descobre, né, um fator de risco, uma trombose que a gente não sabia, né? Tá interrompendo o Matheus, assim, isso, pra mim isso é tão importante, isso é tipo, é um score, né? Tá falando, uma busca ativa. Agora, o que eu faço também é ali antes de dar alta,
eu falava muito assim, olha, se você tiver isso e aquilo, ó, você ligue, se não me encontrar, ligue para a secretária, se não encontrar, venha ao pronto-socorro, que aí alguém vai me encontrar, mas vai tomar uma medida antes que eu possa chegar. Mas, eventualmente, a forma como você fala é muito sugestionável, porque às vezes eu falava e praticamente as pacientes falavam que estavam com dor na perna, achavam que tinha trombose. Então, depois eu fui vendo outras formas, ó, qualquer problema, algo que fuja normal, você ligue. E tudo, porque também sugestionar, acaba que às vezes você vai ter uma parcela das pessoas que vai dizer que está com dor na perna, mas é por outros motivos, que não necessariamente seja trombose, né? Aí, ou seja, tem essas coisas, essas nuances que a gente vai aprendendo, né? E que agora, eventualmente, se você tem uma dúvida, você tem que fazer um exame diagnóstico. Qual exame, uma avaliação, pede para ir ao pronto-socorro. É difícil, Matheus? Não. Agora, o importante é exatamente falar do exame diagnóstico e do diagnóstico precoce, né? E do diagnóstico precoce e principalmente do tratamento precoce. Porque muda completamente o prognóstico desse paciente. O exame diagnóstico hoje é ultrassom Doppler, que é um exame fácil, indolor, né? Foi o que você falou, tá com dúvida? Pronto-socorro, né? Um pós-operatório, pronto-socorro ou um consultório, tal. Faz o exame. Faz o Doppler. Mostrou, tem trombose? Começar a tratar, né? E precoce, quanto mais precoce, melhor, né? E tratar no tempo, no período adequado. Tem muita gente, eu vejo muita gente que interrompe tratamento muito precoce, 3 meses, né? Enfim, às vezes 6 meses. Hoje em dia o pessoal fala para, né? Os estudos dizem para manter durante mais tempo, para evitar assim, pós-trombótica e tudo mais. Recidiva. E eu acho que, na verdade, isso assim, o diagnóstico, ele é fácil, então é um exame que não é invasivo, então antes se usava até a flebografia, mas hoje um exame que é um geladinho na perna, em 5, 10 minutos você consegue escanear as veias profundas da perna e dar uma segurança para o paciente, essa sua dor não é trombose. Não, essa sua dor é trombose, vamos tratar. E até o tratamento também hoje em dia está mais fácil, então não é nada cirúrgico, né? A maioria das vezes, a não ser em raros casos, alguns casos mais graves, muito reservados, muito definidos, a gente vai tratar com uma medicação. Vida que segue. O paciente vai ter uma vida completamente normal. E evolui bem, né? Só vai tomar esse remédio durante esse período. E você vê uma melhora. Mas como que eu posso saber em casa se eu desconfio de uma trombose, assim? Como que ela aparece, uma trombose? Geralmente ela vem acompanhada de dor e edema, né? Eu acho que o principal apontamento que você deve fazer para o paciente se eventualmente começar com uma dor fora do normal, né? Acima, na perna, associada ao inchaço, ao edema, né? Justamente por conta daquilo que a gente conversou no início, né, do coágulo dentro da circulação, que vai entupir aquela circulação parcialmente ou totalmente, vai, né, ter dificuldade de drenar o sangue, de ter o retorno venoso, e aí vai ocasionar o edema, né, vai ocasionar o endurecimento, a dor e tudo mais. Então, assim, realmente teve uma pena, isso, né? Assim, o que todo mundo fala doutor, tô com dores nas pernas. Operei, fiz uma cirurgia plástica, minhas pernas estão doendo. Unilateral ou bilateral? Entendeu? O paciente tá com dor na perna, mas nas duas, trombose nas duas pernas é raríssimo. É raríssimo, super né? Raro, entendeu? São quadros. Aí você já sabe que o paciente às vezes é um paciente um pouco mais ansioso. Não, doutor, eu tô em uma perna, minha batata da perna ou minha coxa tá doendo muito, tá inchado. Né? Aí você já fica um pouco mais esperto, um pouco mais atento. Edema assimétrico. Então, uma perna é de um jeito, a outra visivelmente está mais inchada. Visivelmente, a perna está diferente. A panturrilha está endurecida, né? Fica empastada, que a gente fala dura, feito pedra. Outra coisa, não melhora com o passar dos dias. Então, uma dor osteomuscular, uma dor... Melhora com anti-inflamatório. Melhora com os dias. Uma dor de trombose, o trombo não se desfaz assim da noite para o dia. Então, ela só piora. Com o passar dos dias, os sintomas só pioram. Então, se a gente desconfia de alguma coisa, é pronto-socorro na mesma hora, que aí consegue fazer, ou então um atendimento na mesma hora, um consultório, para fazer esse exame e tirar a dúvida. Tirou a dúvida, ótimo. Por quê? Até o momento que esse paciente chega no consultório e faz a medicação, ou vai no hospital e faz a medicação, ele tem o risco da complicação. Fica com um risco muito aumentado da complicação, que é a embolia pulmonar. Então,
Por isso que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? Melhora o prognóstico do tratamento, melhora da evolução, sem dúvida. E que é muito evitável, né? A gente coisar. Em relação a síndromes pró-trombóticas, né? Geralmente essas tromboses que são mais abaixo do joelho, menores, elas têm menos chance de acontecer, são mais quando são tromboses vasos mais distais, né? Vasos menores e tal. Vasos maiores, né? Proximidade aqui da coxa, com aquele inchaço muito grande, tem mais chance disso acontecer, mas na maioria, né? Dos casos, a evolução é muito boa e o tratamento é apenas um remedinho. Mas não quer dizer que todo mundo precisa do remedinho, né, Felipe? Não. E aquele uso de medicação, por exemplo, antes aquela, tipo assim, fazer 24 horas antes, né, e depois iniciar, que geralmente a gente inicia depois, né? Mas existem algumas vertentes e alguns cirurgiões, acho que na plástica nem tanto, mas você trabalha muito com pacientes bariátricos, pós-bariátricos, um hábito, né, da cirurgia bariátrica fazer uma multicololação antes e depois. Se você vê diferença nesse perfil de pacientes, de sangramento e tudo. Eu operei um paciente ano passado, ele já veio até com uma carta, um relatório do cirurgião vascular, orientando o uso 12 horas antes do anticoagulante e reiniciar 12 horas depois, porque ele tinha uma dilatação da veia poplítea, mas era um caso não cirúrgico, enfim, tudo mais, deu as orientações e eu fiz, né? Sentiu que sangrou mais essa paciente? Óbvio, né, que eu fiz o meu jeitinho, a cirurgia estava mais ou menos 7h30, falei, você não vai usar 7 da noite não, você usa assim 6 da tarde. A cirurgia começou mais ou menos umas 9, então já tinha ali 14 horas ali. Um já tempinho. Tinha um pouco menor, Mas assim, o que a gente vê na prática, assim, parece que, eu não sei se era o caso dele, porque vira e mexe a gente olha isso, alguns pacientes, parece que o sangue é mais ralo, né? Você opera e fica aquela coisinha que parece que não para. Não fica uma hemorragia, né? Uma babaçãozinha. É controlável, mas fica aquele negócio, né? E como a gente tinha conversado antes, você operar num local específico do corpo é uma coisa. Você, por exemplo, fazer uma abdominoplastia em âncora é outra história, né? Você tem uma área grande, assim, você de trabalho. descola muita coisa, né? Então descola para grudar de novo, então acaba que você tem né? Até fala assim, você tem cada centímetro a mais para poder ter sangramento. Então acaba que isso tem que ser levado em consideração, vamos dizer, pelo menos na nossa especialidade. E até deixo uma pergunta aqui, que para mim é um mistério até hoje. Eu lembro que eu estava na residência e meu chefe falava, Felipe, quando você operar uma pessoa que perdeu muito peso e ela emagreceu, mas os vasos sanguíneos não. E é uma verdade. Você está operando uma pessoa que teve assim, uma perda muito acentuada de peso, vamos dizer assim, 160 quilos, botar um número alto, e você está operando aquela pessoa ali, vamos dizer assim, 90, 80 quilos, os vasos são muito grossos. E você consegue olhar as veias assim, aqui na região, por exemplo, na abdominoplastia do abdômen, você olha e parece, fica brincando, parece os vasos da perna da pessoa. E eu fico imaginando, os vasos da perna devem estar ainda mais calibrosos. Aí eu pergunto, essas pessoas, isso não está em score nenhum, eu nunca nem vi um trabalho sobre isso. Pessoas que têm agora um corpo menor, mas tem um vaso maior, acho que a capacitância até aumenta, né? Essas pessoas estão mais sujeitas ou não? A trombose? Trombose. Na verdade, a obesidade, quando está obeso, é um fator de risco. Mas isso de estar relacionado com o diâmetro do vaso, não existe nada na literatura. Para trombose não, para sangramento talvez sim, né? Mas não existe essa relação. Agora, muitos pacientes, justamente obesos, por conta disso, por conta esse aumento da pressão, do capilar, então muitos desses pacientes, a obesidade também é um fator de risco para varizes, porque aumenta a pressão nas veias, e aí forma aquelas varizes que não necessariamente vêm da safena, né? Vem de veias mais profundas e subindo o refluxo. Vem por uma pressão externa aumentada por conta da obesidade e forma aquelas varizes. Então, tem muitas pacientes isso, que tem ou tem poucas varizes, mas quando emagrece, aí aparece aquelas veias bem calibrosas, mas que estavam
encobertas, né, pela camada de gordura, e quando o paciente perde peso, diminuir o percentual de gordura, ela vai ficar mais e às visível. vezes elas até nem são tão visíveis por conta da flacidez da pele que esses pacientes ficam, né? E aí elas são um desafio pra gente operar também, porque aí sempre fica aquela, né? Opera primeiro a vascular, ou opera primeiro a plástica, que às vezes vai fazer uma parte reparadora por conta desse excesso de pele, né? Que sobra nesses pacientes que tem um MC maior. Agora, Nath, assim, fique bem claro, todos os pacientes, especificamente os pacientes que fizeram bariátricos, pós-bariátricos, todos os pacientes, todos, sem exceção, todos, nós utilizamos a manta de aquecimento e a bota pneumática. Todos. Não teve nenhum caso que eu tenha operado que tenha ficado sem bota pneumática e manta aquecida. A bota você deixa durante quanto tempo? A bota pneumática, normalmente eu deixo até na prescrição, que é para ficar até o dia seguinte, né? Legal. Em caso, por exemplo, de abdominoplastia. Pronto, que o paciente vai ter uma limitação maior para deambular, né? Isso. E até deixo assim, eu deixo isso na prescrição, né? Manter a bota enquanto a pessoa estiver restrita ao leito. Quando estiver bem disposto, puder se sentar com auxílio ou deambular, a favor, remover, né? Porque às vezes a pessoa fica lá no quarto e não sabe tirar, né? O acompanhante não sabe. Não sabe desligar. Agora, outras cirurgias, por exemplo, se faz uma cirurgia de braço, a pessoa tem condições mesmo assim de se movimentar logo em seguida, né? Então é melhor você investir que a pessoa possa, acabou a cirurgia, chegou no quarto, ela andar mesmo, né? Sim. Ou seja, meio que no caso a caso. E uma outra questão também importante, talvez de cirurgia plástica, prevenção de trombose, opero 2, 3 procedimentos de uma vez, ou não opero 2, 3 procedimentos de uma vez, ou eu estagio, né? E então, você eventualmente está diante de uma pessoa que você está conversando, você percebe que ela ansiosa, assim, ela questiona muito e tudo. Então, assim, se você pegar uma pessoa, às vezes, desse tipo, que tem essa personalidade, esse perfil, que vai ficar muito na defensiva, talvez você esteja cometendo um erro. Fazer 2, 3 cirurgias numa pessoa dessa, vai ficar uma postura defensiva, ela não vai querer seguir as orientações todas, né? Ela vai ser muito suscetível às opiniões dos outros, de ficar parada e tudo. Agora tem pessoas que são muito, assim, são mais desenvoltas nesse quesito, né? Então tem mais motivação, talvez, e você vê, não, essa pessoa dá pra gente chegar a fazer uma mamoplastia, abdominoplastia, dá pra fazer eventualmente uma terceira cirurgia, porque como se fosse assim, não, vamos pra cima, vamos pra frente, eu vou cumprir isso tudo, e aí você vai. Agora tem aquela intuição, né? Não, acho isso aqui não, a gente tem que... Não, vamos separar, não, mas quanto menos horas, né? Melhor. E também é um fator de risco, né? Quanto mais horas a cirurgia, maior é o risco. E né? parece que eventualmente, assim, às vezes esse fator intuitivo ele é importante porque uma parcela grande das pessoas que você pensa em estagiar são aquelas que, quando você volta no dia seguinte, até falo pra você, doutor, foi a melhor coisa que eu fiz. Imagina se eu tivesse feito tudo aquelas isso. 2 cirurgias, meu Deus, como é que ia ser? Se eu já tô acabada essa com uma. Pronto, já preveni um fator de trombose possível. E eu acho que o paciente está ciente, né, desse risco e que ele tem como evitar, que ele tem um papel nisso, né? Não retira a medicação ou qualquer coisa, não retira o papel dele em nos ajudar, tanto na recuperação a dele... A responsabilidade dele, né? E aí é importante cada vez mais o diálogo, né? A boa relação médico-paciente, explicar o que pode acontecer, o que não pode. Que a gente depende dele também para um bom... Com certeza. Disso, né? E da adesão, nas orientações do médico e no tratamento também, né? Agora, Natália, uma área importante também que hoje tem se difundido mais cirurgias de lipedema. Sim. Essa aí sim, eu tem diferença? É isso que eu queria saber também. Deixa de rotina. Isso aí já, sim. Aí essa não, já sai de antemão do consultório já sabendo que vai usar anticoagulante. Porque tem aqueles fatores mecânicos que você bem falou. Eventualmente a pessoa não tenha um fator e ela pode até se mobilizar. Mas você andou perto dos vasos. Sim. Então você ficou traumatizando, você ficou querendo induzi-los a querer se coagular, né? Vamos dizer assim. Porque a lipo passa ali, né? Pertinho. Então acaba que assim, 12 horas depois, no próprio hospital, anticoagulante. E para casa, anticoagulante. Aí tem que ser feito. Pelo menos assim, seguindo as orientações de quem, né, já está levando isso mais, que já tem uma boa experiência com esses casos,
Então a gente tem que seguir quem está fazendo bem e tem bons resultados, né? Então você chega e faz. Aprender com o colega, né? Não conheço ainda outro ou que eu tenha lido ou visto que faça sem usar anticoagulante. Então... e tem bons resultados apesar disso, né? Assim, Exato. Não, você percebeu mais sangramento ou ser uma cirurgia mais difícil de você seguir no pós-operatório por conta do anticoagulante? Eu percebo que tem mais equimose se você comparar com lipoaspirações, por exemplo. De outras áreas. De outras áreas. Que você pega, por exemplo, lipoaspiração. Muita gente usa de rotina. Eu não uso de rotina. Aí você usa, por exemplo, um taping e tudo. Você vê que, assim, a pessoa tem fica aquelas áreas arroxeadas e tudo, né? Mas no lipedema você vê que você chega no outro dia e ainda não tá. Na hora que começa a usar um anticoagulante, você vê que começa a ficar aquelas placas, né, mais arroxeadas assim, difusas. Agora, eu acredito que a chance de sangramento seja muito menor porque também existe um enfaixamento próprio do membro, né? Sim. Que a cirurgia exige ali pro pós-cirúrgico. Então acaba que talvez você possa até ter uma chance maior Deixa de ser uma compressão, né? Mas é uma compressão. Acaba também protegendo isso, porque ali vocês limparam, o que você falou, destruiu toda a comunicação, né? Vocês aspiraram a célula de gordura e descolou a pele toda ali naquela região onde passou a cânula. Sim. Então, ali é uma área que pode sangrar, né? De microcirculação, mas a compressão gruda uma na outra, né? E acaba prevenindo e diminuindo essa parte do hematoma. Mas eu acho que hoje aqui a gente fecha que a multidisciplinaridade é a chave, né? E você referenciar e você saber do problema, né? O diálogo é importante. E justamente que nem Felipe fala, se eu não tenho conhecimento dessa área muito específico e eu prefiro que o meu paciente passe com um profissional, é super válido, né? Então, eu pego avaliações de pacientes para fazerem pré-cirúrgicos e tudo, para a gente avaliar esse score de Caprini e tudo. Então, tem essa possibilidade, né, dessa facilidade do paciente passar por isso, mas que também é muito importante que o próprio cirurgião que vai fazer a cirurgia identifique, como ele está falando, ele identifica, se eu identifiquei que esse paciente está fora do meu escopo normal, está fora do meu grupo normal de pacientes, ele tem esse fator de risco aqui, ligou o alerta vermelho, aí eu vou mandar para o vascular decidir sobre a anticoagulação, mas saiu aqui da minha linha. Mas como é que eu vou saber? Porque eu perguntei todos eles e aí eu identifiquei. Então, é importante identificar os fatores de risco, né? Nesses pacientes. Identificar para minimizar, né? Sem dúvida. Uma mensagem que eu passo assim para os pacientes também, lá no consultório, e passo também logo depois, antes da alta, assim, né? Para poder ficar ali mais mentalizado. É tipo um resuminho assim que eu fui fazendo, que é meio que assim, falei, eu não posso retirar alguns fatores de risco, algumas coisas que possam te causar trombose. Uma delas é ter sido operada. Agora, dentre as cirurgias, a sua cirurgia não é daquelas que é para gerar trombose. Ponto. Ou seja, ali já é uma coisa a favor. Você não é uma pessoa que tem histórico na família de trombose. Você já fez cirurgias, nunca teve trombose. Então, assim, seu corpo não é como diz aqui no Maranhão, não é propenso, né, a ter trombose. Você não tem outras coisas que a gente esteja vendo aqui que levem a ter trombose. Então, é o seguinte, qual que é o resumo? Se você seguir 5 coisas, dificilmente você vai ter trombose. Que é o quê? Se você tiver um corpo bem alimentado, um corpo bem hidratado, um corpo em movimento, um corpo descansado, ou seja, com um bom sono, e um corpo sem dor, ou seja, confortável, dificilmente a pessoa vai ter trombose. Por quê? Para mim, assim, esses cinco, né, vamos dizer assim, pontos-chave aqui, eles mostram que você está dentro de uma normalidade no seu corpo. Eu sei que isso é difícil, né, nos dias de hoje. E esses 5 pontos vai facilitar o paciente fazer o que tem que fazer, que é andar. Entendeu? Que é se movimentar. Entendeu? Não ter dor, né? Ele naturalmente não vai ficar mais restrito ali no leito, na cama, não vai querer ficar só deitado, sentado, vai andar mais, aí pronto. Às vezes a cirurgia, se você for analisar, você pode às vezes evitar uma... É tipo, por exemplo, imaginar, eu quero evitar trombose.
Aí imagina assim, você vai fazer uma viagem, você quer curtir a viagem, você quer evitar transtornos. Então você tem que planejar. Né? Então por isso que eu deixo Daiane logo para planejar tudo, para eu não ter problema. Mas assim, se você chegar em cima lá da hora e você quiser resolver, você não vai. Então aquilo vai te gerar um estresse, aquilo vai tirar a tua paz, você não vai aproveitar as coisas. Então, o evitar trombose, uma cirurgia, começa antes. Então, eventualmente, às vezes eu esqueço de falar, mas eu eventualmente sempre falo, ó, você tem que, uma semana antes, você tem que ir lá no supermercado, você tem que comprar suas coisas, bota suas comidas lá, deixa tudo preparado, porque assim, ó, você vai chegar em casa e pronto. Você não tem que ficar tendo aquela preocupação que você tinha na sua rotina. Tira um tempo para você e tudo mais e tal, porque isso aí já gera paz, já gera tranquilidade, né? E aí a pessoa vai ter como pensar no pós-cirúrgico dela. Sim. Então acho que, enfim... Focar nisso, né? Você tem que focar... E seguir as orientações. Seguir o clichê, entendeu? Se a pessoa seguir o clichê, seguir o básico, e aí, óbvio, se ela tiver alguma coisa que seja condizente, poxa, isso aqui pode puxar mais, é uma coisa que pode me gerar mais trombose, aí a gente pedir, né, no caso, eu já fazer as medidas ou pedir auxílio de um especialista e você junto com o paciente entender aquilo ali e contornar a situação, né, para que a gente fique mais 5 anos, 10 até a prática toda sem trombose e outras pessoas também. Com certeza. Então acho que foi uma conversa super válida que para quem está em casa aí conseguiu saber bastante sobre trombose, sobre como identificar, quais são os fatores de risco, diagnóstico, tratamento, porque é super fácil, né? Assim, é uma coisa que é simples, se a gente sabe identificar, mas é importante que a gente identifique, porque apesar de ser super evitável, ainda é top 3 nas causas de morte no mundo. Então é importante que a gente saiba e fale sempre sobre a trombose. Queria agradecer, a gente que agradece, né, a presença de vocês para a gente conversar um pouquinho e queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Felipe, o Instagram, onde que atende tudo, para caso alguém queira tirar mais dúvidas, como que faz. Meu Instagram é o @Felipe Lacerda Barbosa e os nossos locais de atendimento são as quartas-feiras na Clínica Razili. Prioritariamente nós atendemos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, lipedema e outras reconstruções, como as de mama. Às segundas-feiras nós estamos lá no DE Hospital e às sextas-feiras no Hospital de Oncologia do Maranhão. Você, Matheus? O meu Instagram é @drmateus, com TH, Cavicchioli. Os locais de atendimentos, né, são bastantes, né, desde na rede pública, a gente trabalha no Hospital da Ilha, na Policlínica Pan Diamante, né? Também nos hospitais particulares atendo no São Domingos e em breve aí na nossa clínica ali no Marcos Barbosa. Obrigada, gente, e até a nossa próxima conversa sobre as pernas.